foi estabelecido no começo da Operação Militar Especial. E é claro que os comentários de Ryabkov, que foram feitos num discurso à Duma, o parlamento russo, foram um aquecimento para os próprios comentários de Putin. Na conferência de imprensa que deu em Bishkek, que também discuti extensivamente agora em vários programas, 2 programas nos quais Putin deixou claro que não existe qualquer tipo de acordo entre os Estados Unidos e a Rússia. Ele deixou bastante evidente que a Rússia, em última análise, espera que as 4 regiões sejam transferidas completamente para a Ucrânia. As suas palavras parecem-me contradizer de forma completa a crença amplamente difundida de que os russos concordaram com um cessar-fogo nas regiões de Zaporizhia e Kherson, caso os ucranianos se retirem de Donbas. O que Putin realmente disse é que haverá um cessar-fogo apenas se os ucranianos se retirarem de todo o território russo, o que a Rússia considera ser território russo, que eles atualmente ocupam, o que naturalmente inclui as regiões de Zaporozhye e Kherson. E Putin também afirmou que é necessário haver reconhecimento, pelo menos por parte dos Estados Unidos, de todos os territórios como sendo russos, e que estava tão confuso quanto todos os outros sobre a distinção entre reconhecimento de facto e de jure, e que isso precisa ser esclarecido de forma mais detalhada nas negociações. Com base no que foi afirmado por Putin. Está bastante evidente para mim que aquilo que os russos realmente esperam quando Witkoff e Kushner chegarem a Moscovo é um conjunto abrangente de pontos de discussão que possam concordar em debater de forma mais aprofundada em futuras negociações com os americanos. E os russos estão a deixar bastante evidente neste momento que aguardam que as discussões sejam as negociações substanciais com os americanos em vez dos ucranianos e, naturalmente, não com os europeus. E desde que esses pontos de discussão que os americanos apresentem, os 28 pontos, os 22 pontos, os 19 pontos, seja o que for que seja acordado hoje na Florida entre Rubio, os americanos e os ucranianos, seja o que for que seja acordado hoje, desde que seja algo sobre o qual os russos sintam que podem falar de forma útil, eles não concordarão com isso e não aceitarão um acordo completo sobre isso. Semana que vem, o que eles desejarão em vez disso são negociações devidamente organizadas, com equipas de negociação apropriadas, lideradas, no caso russo, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia e chefiadas por um diplomata experiente, mas também incluindo o Ushakov e Medinsky, que lidera a equipa de negociação russa e tem estado a dialogar com os ucranianos em Istambul. E os russos desejarão que as negociações, essas importantes negociações, ocorram num ambiente devidamente formal e de maneira formal. Eles esperam e assumem que os americanos irão formar uma equipa de negociação apropriada para trabalhar em todos esses diversos pontos também. Agora, não tenho a certeza de que isto seja completamente compreendido nos Estados Unidos, mas se Rubio, Witkoff e Kushner aparecerem com uma assinatura ucraniana num documento, levarem-no consigo para Moscovo e pedirem aos russos para assinarem esse documento e depois disserem que há um acordo e uma resolução para terminar a guerra, então acho que estão a preparar-se para uma grande desilusão. Porque, se examinarmos minuciosamente o que Putin e Ryabkov expressaram, então isso não me parece de maneira alguma
o que os russos têm em mente. De qualquer forma, teremos que observar atentamente. Será uma semana bastante intrigante no campo da diplomacia. Existe uma série de pequenos detalhes que gostaria de abordar rapidamente, no entanto, antes de concluir esta discussão sobre a situação diplomática. Em primeiro lugar, tenho observado que existe uma narrativa que está a emergir e que tem circulado e que algumas pessoas têm procurado refutar, de que houve um significativo conflito entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia e o próprio Putin. Lavrov, nas suas várias entrevistas e conferências de imprensa recentes, criticou o uso de canais secundários e tem insistido em negociações formais e esse tipo de coisas, e que isto é de alguma forma uma crítica de Lavrov ao seu superior, Vladimir Putin. Tenho de afirmar que considero que isto é um equívoco. Considero que não apenas Lavrov, mas também o próprio Vladimir Putin têm estado profundamente frustrados e exasperados pelo facto de toda esta discussão entre a Rússia e os Estados Unidos ter sido conduzida inteiramente através de canais secundários. A razão pela qual isso ocorreu dessa maneira não é porque alguém em Moscovo o desejou, mas sim porque os americanos não conseguiram conceber outra forma de debater e conduzir negociações deste gênero. É possível que Trump prefira efetivamente conduzir negociações desta maneira através de canais informais e conselheiros como o Wickoff. Ou talvez Trump tenha uma desconfiança bastante profunda e, aliás, justificada em relação ao Departamento de Estado, não acreditando que eles conduziriam as negociações de forma correta se lhes fossem dadas instruções para tal. E considero que esta é a explicação mais provável, que o próprio Trump não compreenda ou perceba que as negociações podem ser conduzidas de outra forma que não a que ele prefere, que é através de encontros informais e reuniões como as de golfe. Portanto, não creio que sejam os russos que desejassem que as negociações fossem conduzidas da maneira como tem sido. É o presidente dos Estados Unidos que tem insistido em conduzir as negociações de uma forma profundamente não tradicional. O que eu acredito que aconteceu é que os russos, essencialmente, concordaram com esta abordagem até ao presente momento, pois perceberam que Trump não possui uma experiência vasta em diplomacia e, por essa razão, concederam-lhe uma certa margem de manobra. Contudo, se retornarmos aos comentários de Putin em Bishkek, a minha impressão é que os russos afirmaram: ok, realizamos tudo isto até ao presente momento. Já é suficiente. Temos de realizar isto de maneira apropriada através de equipas de negociação altamente competentes, porque de outra forma isto nunca irá funcionar. Como Putin mencionou, não conheço outra maneira disto ser realizado e não acredito que possa ser feito de outra forma. Foi isso que Putin disse em Bishkek e, claro, o que ele quis dizer foi que as negociações a partir deste ponto, agora que há alguns pontos básicos que podem ser discutidos. As negociações a partir deste ponto precisam ser conduzidas de maneira apropriada e convencional. Mais uma vez, para reiterar, não estou completamente certo de que o Presidente ou os seus colaboradores compreendam isto na sua totalidade. E não é de todo impossível que, quando os russos destacarem isto em Moscovo, os americanos possam ficar verdadeiramente surpreendidos e profundamente admirados, e que isto possa, de facto, ser interpretado como uma rejeição de todo o processo por parte dos russos, enquanto o que os russos estão realmente a tentar fazer é colocar este processo no caminho correto.
Vamos ver, de qualquer modo. Aí. O outro ponto que gostaria de abordar de forma um pouco mais detalhada é sobre a Europa, porque os europeus, de maneira evidente, já não desempenham um papel essencial nesta diplomacia. E têm ocorrido várias discussões a respeito deste tema. Existe um artigo verdadeiramente brilhante no Substack do blog de Cautilha, o Contemplador, que discute sobre a maneira como os europeus desenvolveram atualmente uma espécie de patologia em relação à Rússia e como isso está a gerar uma significativa crise política e diplomática no continente europeu. A propósito, o título vale absolutamente a pena ler. A histeria da Europa e a Rússia estratégica como sintoma não causa. O título está absolutamente correto e o artigo como um todo é extremamente perspicaz. Eu diria até mesmo brilhante. De qualquer modo, os europeus foram completamente excluídos das negociações, e isso se deve em grande parte ao fato de terem feito isso a si próprios, como várias pessoas têm destacado. Wolfgang Munchau, por exemplo, na Eurointelligence, observa que os europeus nunca se envolveram verdadeiramente com os russos em termos de diplomacia. Nenhum representante europeu, com exceção de Viktor Orbán, ao que parece, e ocasionalmente Robert Fico, viaja atualmente para Moscovo. Não existe atualmente nenhum enviado europeu que se desloque regularmente a Moscovo para se reunir com Putin, Lavrov e Ushakov e para debater assuntos e este conflito com eles, procurando compreender a posição russa. Há alguns meses, ocorreu uma discussão bastante significativa durante uma reunião do Conselho Europeu, ao que me parece, na qual Emmanuel Macron propôs que um enviado dessa natureza fosse nomeado. Kaja Kallas insistiu que ela era essa enviada especial. Aparentemente, houve um certo ridículo, até mesmo durante a reunião, até mesmo nessa importante reunião, da ideia de que Kaja Kallas deveria ser a pessoa a conduzir a diplomacia em nome da Europa com a Rússia. Macron rapidamente se autoproclamou para essa importante função. Ele teve uma experiência extremamente significativa. Uma chamada telefônica desafortunada com Putin que correu de forma extremamente negativa. Jonathan Powell, o chefe de gabinete de Keir Starmer, teve uma chamada telefônica com Ushakov, que também se desenrolou de forma extremamente negativa. E além disso, não aconteceu mais nada adicional. Portanto, se exclui intencionalmente da diplomacia e se nega a participar em negociações, que é exatamente o que os europeus têm vindo a realizar, que espaço permanece para si nas discussões e negociações? Por que razão alguém, por que motivo os americanos e os russos, que pelo menos têm mantido diálogos entre si desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro, por que motivo os europeus deveriam desperdiçar o seu tempo quando não estão dispostos a participar em negociações verdadeiramente sérias? Então, de qualquer forma, agora houve uma série de outros desenvolvimentos que não são exatamente relacionados com o conflito na Ucrânia, que possuem implicações sobre o mesmo. Em primeiro lugar, e isto tem sido completamente ignorado pelos meios de comunicação social no Ocidente, a Arábia Saudita e a Rússia chegaram a um acordo, aparentemente por um período temporário, mas que poderia facilmente transformar-se em algo permanente, num período de isenção de vistos para viagens dos seus cidadãos entre os dois países. Isto fundamenta-se na Rússia e na República Popular da China. Acordos para conceder isenção de visto para os cidadãos
de cada um dos países envolvidos. Atualmente, este movimento por parte dos sauditas é significativo e interessante e sugere fortemente que os sauditas não estão dispostos a distanciar-se da Rússia, mesmo que seja isso que os Estados Unidos desejem que façam. E compreendo que, para constar, a visita de MBS, Mohammed bin Salman, a visita do príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, que é o que ele é para os Estados Unidos, que teve lugar há cerca de uma semana, não correu especialmente bem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exerceu pressão sobre MBS para que este aderisse aos acordos de Abraão, estabelecendo relações diplomáticas com Israel e normalizando as relações com o Estado de Israel. E MBS disse não e afirmou que a Arábia Saudita não poderia fazer isso até que houvesse um progresso genuíno na criação de um Estado palestiniano. A opinião saudita não toleraria nada menos. Os sauditas. Certamente, eles ainda desejam manter relações favoráveis com os Estados Unidos, mas agora começaram a dar mais importância às suas relações com a Rússia e tomaram uma medida significativa para as aprofundar. De qualquer forma, o outro passo que foi dado é pela China, lançado por uma empresa na China. E temos esta informação agora graças ao Financial Times. O Financial Times está a relatar que uma importante empresa chinesa que está envolvida no setor de produção de drones adquiriu recentemente uma participação bastante significativa numa empresa russa que igualmente está envolvida na produção de veículos aéreos não tripulados. Atualmente, não estou completamente certo se isto é particularmente relevante ou extremamente interessante por si só. O Financial Times está a declarar de forma sensacionalista que isto é mais um indício da ligação que está a ocorrer entre os complexos industriais militares chineses e russos, o que é uma maneira, presumo, de interpretar a situação. Mas o ponto central desta narrativa é que têm surgido múltiplos relatos nos meios de comunicação ocidentais de que, após as sanções impostas pelos Estados Unidos à Lukoil e à Rosneft, a Índia e a China estavam a iniciar um processo de distanciamento em relação à Rússia. As empresas chinesas e indianas já não estavam a efetuar encomendas de petróleo provenientes da Rússia, e isso estava a causar um impacto nas interações econômicas entre estes diversos países. Não observei absolutamente nenhuma evidência que seja credível e segura o suficiente para comprovar que qualquer parte disto seja verdade. Tenha em consideração que no dia 4 de dezembro, Vladimir Putin estará a viajar para Nova Delhi para participar numa reunião de grande importância, uma cimeira, com o primeiro-ministro Modi da Índia. Tudo o que observo sobre as relações entre a China e a Rússia sugere-me fortemente que elas continuam a aprofundar-se e a desenvolver-se de forma significativa nas áreas da ciência, economia e tecnologia e, naturalmente, na coordenação da política externa e também nas relações militares. E talvez seja relevante mencionar que, durante os mesmos dias, no mesmo período em que Witt, Golf e Kushner, e possivelmente talvez Rubio esteja em Moscovo a reunir-se com Lavrov, Putin, Ushakov e todos os outros, e sem dúvida Dmitriev também. Durante esses mesmos dias, Wang Yi, o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, também estará presente em Moscovo e é bastante provável que se encontre com o mesmo grupo de indivíduos, incluindo Putin, Lavrov e outros oficiais russos de grande destaque enquanto estiver na cidade.
Contrariamente à crença ocidental de que há algum tipo de distanciamento da Rússia, é extraordinário como a narrativa de que a Rússia está isolada e marginalizada nas relações internacionais continua a aparecer em intervalos regulares nos meios de comunicação. Na verdade, a realidade é bastante diferente. Enfim, com tudo isso, permitam-me agora avançar para o tema da guerra, porque a guerra persiste e os combates continuam a decorrer e tivemos algumas notícias significativas nas últimas 24 horas. A notícia mais significativa foi divulgada esta manhã pelo Ministério da Defesa da Rússia. Eles disponibilizaram essa informação no que diz respeito aos combates que têm ocorrido na área de Pokrovsk. E de forma mais detalhada, isto foi o que eles mencionaram ao longo das suas discussões acerca dos confrontos em Pokrovsk. Em Pokrovsk, os grupos de assalto pertencentes ao 2º Exército estão a progredir na parte oriental da cidade e no distrito de Dinas, além de prosseguir com a limpeza dos grupos de assalto de Rivne que se infiltraram em Grishino. Atualmente, Grishino é uma aldeia pequena situada a sudoeste de Pokrovsk. É a área base que os ucranianos têm usado para lançar os seus vários contra-ataques às forças russas que cercaram a guarnição ucraniana em Pokrovsk. Na verdade, essa guarnição está agora aparentemente localizada principalmente no território da cidade vizinha de Mirnograd. Aparentemente, as forças russas, entretanto, conseguiram finalmente penetrar na localidade de Grishino. Para a aldeia, ou seja, que é a base avançada das forças ucranianas na região de Pokrovsk. Existem diversos relatos nos últimos dias que indicam que o alto comando militar ucraniano, de forma essencial, desistiu. A intenção de tentar resgatar a guarnição ucraniana que está cercada em Mirnograd e que efetivamente nos últimos dias iniciaram a retirada de unidades militares da região de Pokrovsk. E de facto, realmente, há aparentemente filmagens em vídeo que parecem confirmar que os russos recapturaram ou pelo menos estão agora em controle seguro do norte de Rodinska novamente. E há, aparentemente, também imagens e filmes que demonstram que os russos estão, mais uma vez, a avançar em direção à outra cidade de Belitska, que se encontra a uma certa distância ao norte de Rodinska, e que os russos ameaçaram brevemente durante os combates de agosto e início do outono, mas da qual parece que recuaram sob a pressão dos contra-ataques ucranianos. Assim, resta apenas Grishino como uma base avançada para os ucranianos na área de Pokrovsk. E aparentemente parece que os russos, aproveitando-se deste redesdobramento das forças ucranianas para fora da área de Pokrovsk, estão agora a tirar pleno partido dessa situação e a avançar em direção a Grishino também. Se Grishino for efetivamente capturado, então toda a batalha por esta área, não apenas por Pokrovsk e Mirnograd, mas toda a batalha por este setor inteiro terá concluído com uma vitória russa evidente e clara. Atualmente, os russos, ao discutirem a situação em Pokrovsk e referirem-se ao distrito de Dinas e à limpeza de Rovne, isto sugere-me, de forma bastante enfática, que o território, os edifícios, por assim dizer, em Pokrovsk,
que ainda permanecem sob controlo ucraniano, foram agora consideravelmente reduzidos e que os russos, de facto, controlam praticamente toda a Pokrovsk, com os focos de resistência ucraniana em Pokrovsk agora limitados a apenas algumas pequenas áreas. Agora também discutiram a situação em Mirnograd. Disseram que em Mirnograd os destacamentos de assalto do 51º Exército continuam a expulsar o inimigo dos distritos de Vostochny e Zapadny e da parte sul de Mirnograd. Na realidade, tivemos algumas filmagens em vídeo. Aparentemente, eu mesmo não as visualizei, mas pelo que consigo compreender. Parece agora que toda a Mirnograd, a sul de Mirnograd, está basicamente sob controlo russo. Um extenso microdistrito, uma vasta área urbanizada situada no coração de Mirograd, também foi tomado. Existe uma posição fortificada em Mirnograd que as forças ucranianas ainda mantêm sob seu controlo. E uma vez que isso aconteça, é isso. Será o término, o desfecho definitivo da Batalha de Pokrovsk-Mirnograd. Dessa forma, parece ser essa a situação em Pokrovsk-Mirnograd, onde também tem ocorrido um avanço contínuo das forças russas em Zaporozhye.